professora Priscila me apresentou, e é importante também falar que eu sou um eterno aluno. Estou sempre estudando, viu, professora? Então, esse ambiente aqui é um ambiente acadêmico, é um ambiente que eu continuo convivendo com ele, e provavelmente, até pela profissão, né, por ser advogado, é um ambiente que eu não vou deixar de estar presente sempre. E o tema ética foi minha primeira, professor, foi minha primeira cadeira na docência. Eu comecei a ministrar aulas para os cursos de formação do Estado, especificamente para o agente penitenciário em 2004 e para a Polícia Civil, e minha cadeira era ética, né, ética no serviço público. E é muito interessante o tanto que isso evoluiu e o tanto que é diferente o conteúdo que a gente aplicava em 2004, 2005, eu acho que eu dei a aula de ética até 2007. Então, o tanto que mudou e o tanto que evoluiu a ideia do que era ética no serviço público e ética no trabalho, ética nas empresas, para o que nós estamos vivenciando hoje. Então, é uma evolução muito grande e necessária. E é interessante também de falar, e a professora conhece, sabe, do meu início, da minha trajetória no sistema prisional, a ideia sobre estudar sobre a ética, ela vem de um ambiente muito diferente de quem geralmente estuda sobre ética. Eu comecei a me preocupar em entender o ambiente ético através do sistema prisional. O que me intrigava à época era como os presos conseguiam, naquele ambiente de caos, ter um ambiente estruturado de ética, né? cheio de regras de conduta e de regras de convivência, e aquelas regras, de alguma forma, elas se estabeleciam, e se estabeleciam de uma forma que mantinha uma paz no ambiente. E isso é uma coisa interessante, como alguém poderia ser incluído naquele espaço, mesmo sem ter tido relação com aquele espaço, ou relação de educação para aquele espaço, e conviver bem naquela estrutura. E eu falava para os meus alunos na época, e ainda falo para os meus alunos de direito, que tem uma música, se não me engano, do Racionais, que fala que conciliando a paz de forma violenta, né? O ambiente prisional, ele concilia a paz de forma violenta. Porém, o conjunto de regras que eles estabelecem ali dentro, para manter ali a boa convivência, a regra, logicamente, não cumpriu, tem algum tipo de punição, mas sim é construído ali um conjunto de regras que estabelecem o código de conduta deles para que ali a relação funcione. Saindo disso, passando para a nossa sociedade, é basicamente a mesma coisa. A nossa ética, a ética pessoal, é a ética que estabelece o conjunto de regras em um determinado lugar. Nós costumamos dizer que aqueles que não estão debaixo da moral, né, ou debaixo da ética, ele está fora daquele ambiente social. Né? Se ele não consegue estabelecer dentro daquele conjunto de regras, ele está fora do ambiente social. E isso é importante falar, porque isso também é estabelecido para as empresas privadas e empresas públicas, né? Geralmente as empresas têm ali um código de conduta, né, um código de ética a ser seguido, mas a pessoa que está inserida ali, ela já tem uma ética pessoal, ela já tem uma conduta pessoal que antecede aquele ambiente de trabalho. E qual é essa? E qual que é essa ética? De onde surge essa ética de cada pessoa, né? Na filosofia, é dito que o ser humano ele nasce sem ética, ele nasce puro, né? Quem estabelece esses princípios é a criação, né? A criação da família, a criação do ambiente, né? A criação dos amigos, a criação do ambiente familiar, a criação daquele primeiro ambiente da escola, muitas vezes a criação daqueles que têm ensino religioso desde criança, aquilo ali vai estabelecendo um conjunto de regras para que esse indivíduo ele forme a sua ética pessoal.
E essa ética pessoal vai acompanhá-lo durante o tempo até ele chegar na vida adulta e ser estabelecido ali no seu ambiente de trabalho. Como funciona a ética? Como eu posso ver o meu posicionamento ético no meu ambiente de trabalho? Como as pessoas veem a minha ética naquele trabalho? Isso é muito importante a gente estabelecer. Tem um episódio de um corredor de uma maratona em que ele estava num cross-country e ele estava chegando na linha, já estava próximo da linha de chegada, faltava aí uns 50 metros, e tinha um corredor na frente dele, e esse corredor, achando que tinha passado pela linha de chegada, ele diminuiu o passo. O que vinha em segundo lugar, ele vendo que aquele corredor do primeiro lugar, ele estava diminuindo a sua velocidade, o que ele fez? Ele empurrou esse corredor que estava em primeiro lugar para que ele passasse na linha de chegada, que estava um pouco mais à frente. E aí isso aconteceu. Ele empurra o que já tinha achado que tinha passado, ele empurra e esse que estava em primeiro lugar passa pela linha de chegada. Isso aconteceu em 2012, lá na Espanha, numa maratona que teve na Espanha. Os repórteres chegaram logo depois e perguntaram para esse corredor do segundo lugar, perguntaram para ele, por que você não ultrapassou, por que você não passou, por que você não ganhou a prova? Uma prova tão difícil, o primeiro prêmio era muito grande e tal, por que você não passou? Ele disse, não seria justo, não seria ético se eu, aproveitando de um descuido dele, ultrapassasse e ganhasse a corrida. Aí os repórteres insistiram e perguntaram, mas você estava competindo, é uma competição, por que você não ultrapassou e ganhou a corrida? Era muito mais fácil. Ele falou, olha, eu não me sentiria bem se eu fizesse isso. Se eu estivesse lá no pódio em primeiro lugar, olhando para ele no segundo lugar, eu não me sentiria bem fazendo isso. Aí, um pouco mais para frente, alguns meses depois, um repórter perguntou, num programa ao vivo, perguntou para ele a mesma coisa, falou, olha, por que você não agiu de forma diferente? Por que você não ultrapassou e ganhou? Ele disse, olha, eu não ficaria bem com a minha família, eu não ficaria bem com a minha mãe. Né? A ética muitas vezes vem do berço, né? Vem da criação dos pais. Ele fala, olha, eu não me sentiria bem com a minha mãe. O que minha mãe acharia disso? Então, essa ética, ela é construída durante a vida. Então, ela é imbuída na gente durante a vida. E a gente pega essa ética, pega esse nosso comportamento ético e a gente leva para as nossas relações profissionais. No ambiente de trabalho, que são importantes. E no ambiente de trabalho, essa relação, ela é determinada pela forma como nós tratamos o outro, como nós tratamos aqueles que nos cercam, da forma que nós tratamos a relação de trabalho e a forma como nós também tratamos as ações no dia a dia do trabalho. Basicamente, aquele que tem em seu dia uma figura de gestão, né, um gestor, é a forma como ele trata os seus funcionários, né, os seus colaboradores, os seus servidores públicos, é a forma como aquele servidor público ou aquele funcionário trata os seus superiores hierárquicos, trata aqueles que estão trabalhando com eles. Essa forma no dia a dia, ela tem um comportamento, ela tem uma conduta que deve ser seguida para que o ambiente de trabalho, ele seja um ambiente de trabalho harmônico, né? A busca da harmonia pelo ambiente de trabalho. Então, basicamente, o que é a ética? Né? Qual é o conceito de ética? Né? É um conjunto de princípios e valores que estabelecem ali as relações humanas. Então, são os meus princípios e os meus valores que estabelecem a boa conduta humana. O início do estudo da ética, ele reporta 2.500 anos atrás, começa com Aristóteles, com a busca do conceito do que seria a ética da convivência em sociedade, né? Então, a busca da ética, ela traz, quando começam a se estabelecer em sociedade, a ética surge sem um estudo, ela surge
E aí, dentro deste ambiente de trabalho, dentro desse ambiente de sociedade, as pessoas se estabelecem de uma forma que não se conflitam, né? E aí os filósofos, eles preocupados com isso, eles começaram a estudar para entender essas relações humanas, de como essas relações não se conflitavam. E Aristóteles foi o primeiro a perguntar o que o humano buscava, né? O que o humano busca, né? Qual que é o ponto máximo da vida humana? E a resposta que ele teve foi a felicidade. Então a resposta padrão, isso na maioria era a felicidade. Da mesma forma, fazendo um paralelo com o ambiente profissional, o que nós buscamos quando nós estamos trabalhando, né? O que nós buscamos como prestadores de serviço, como colaboradores, como servidores públicos? Nós buscamos, sim, essa felicidade. A gente busca harmonia no trabalho, a harmonia com os colegas, a harmonia com aquilo que nós fazemos para o outro, para aquele resultado que é ocasionado pela nossa prestação de serviço. Então, essa busca constante em harmonia, ela necessita, né, tem como predecessora a ética no relacionamento entre todos. Quando isso não acontece, a gente acaba entendendo que aquele ambiente de trabalho é um ambiente que adoece, né? Um ambiente nocivo, ele é um ambiente que causa burnout, né, muitas vezes, que é a palavra do momento agora é o burnout, e muitas vezes a falta de ética entre as pessoas daquele ambiente de trabalho é que ocasionam isso. Então, o que nós devemos buscar dentro das empresas? Nós devemos buscar um ambiente harmônico. E como conseguir esse ambiente harmônico? A gente precisa estabelecer, dentro da ética de cada um conjunto de regras, né, de regras morais, que estabelecem o funcionamento daquele ambiente profissional, para que, primeiro, se tenha um ambiente harmônico, um ambiente profissional harmônico. Segundo, que se tenha o resultado esperado daquele ambiente de trabalho. E terceiro, que se busque, dentro desse ambiente harmônico, e o resultado do trabalho ser aquilo que é buscado, o ambiente de felicidade. Essa felicidade ética que é buscada em tudo que o ser humano faz. Né? Em tudo que o ser humano faz, na relação dele com a família, quando ele casa, quando ele busca um curso de formação, quando ele busca um trabalho, quando ele faz essa escolha, a escolha é pela felicidade, é a felicidade de ter uma vida profissional plena, quando ele casa é a felicidade de ter uma família plena, sempre a busca é pela felicidade. E como isso acontece dentro do ambiente de trabalho? Ele acontece basicamente com o ambiente ético e moral, né? Muitas empresas, elas têm seus códigos de conduta, o serviço público também tem seu código de conduta, e esse código de conduta estabelece para aqueles que trabalham nesse ambiente um conjunto de regras a serem cumpridas. Mas somente esse conjunto de regras a serem cumpridas não são suficientes para que o ambiente se torne harmônico. Muitas vezes, nós nos deparamos com ambientes de empresas que o ambiente não é harmônico, não tem, mesmo estabelecido um conjunto de regras, mesmo sendo treinados, mesmo sendo capacitados naqueles conjuntos de regras, os servidores, os prestadores de serviço, né, os colaboradores, eles não... A primeira pergunta que nós fazemos quando nós estamos dentro do ambiente empresarial a gente pede licença. Eu vou falar um pouco da minha experiência profissional. Hoje eu atuo com o direito empresarial e eu faço acompanhamento de empresas. Somos conselheiros, a gente estabelece para as empresas um padrão consultivo, e dentro desse padrão consultivo a gente analisa o conjunto de regras éticas que a empresa tem e morais, né? Então, o que a empresa faz, o que ela espera o resultado dos seus colaboradores e
se essas regras e se esse código de conduta moral, ele é tanto cumprido pelos colaboradores, quanto cumprido pelos donos ou os seus gestores, né? Porque muitas vezes cria-se a ponte entre o que está estabelecido no conjunto de regras e o que é realmente cumprido no dia a dia. E o que mais nós ouvimos dos colaboradores é que os gestores não cumprem aquilo que é estabelecido para os colaboradores. Muitas vezes nós escutamos que aquilo que é estabelecido pelos donos não é cumprido pelos donos, é imposto para os seus colaboradores. Então, como tornar esse ambiente harmônico? Como diminuir a diferença entre o que é estabelecido e o que é cumprido, né? Então, a única forma de fazer isso é ouvindo os colaboradores e entendendo aonde aquele conjunto de regras não é possível ser estabelecido naquele ambiente. Muitas vezes, as pessoas recebem esse código de ética, e dentro desse código de ética tem ali estabelecido elementos que ficam difíceis de serem cumpridos no dia a dia. Eu vi um comentário aqui agora que surgiu que muitas vezes os gestores não cumprem as regras que são estabelecidas. A maioria das vezes os gestores não entendem essas regras, então eles não conseguem cumpri-las ou não foram treinados para cumpri-las. Esse é um padrão. Então, como fazer para que esse ambiente se torne harmônico? Lembrem, a ética é individual, a moral vem do ambiente, e esse conjunto de regras é para trazer harmonia nesse ambiente. Lembra lá que o básico que o ser humano busca é a felicidade. E o básico da felicidade, levando em consideração o ambiente de trabalho, é a harmonia. Né? Harmonia em tudo, harmonia no que faz, harmonia no que recebe pelo que faz, harmonia pelo que é estabelecido pelos gestores, harmonia que muitas vezes é recebida pelos donos. E tem uma coisa importantíssima, eu vi um comentário também que fala do serviço público. O principal é o conjunto de regras, de regras de conduta no serviço público, que muitas vezes é difícil estabelecer para os gestores e muitas vezes é difícil estabelecer pela falta de ter um dono, né? A gente muitas vezes fala, olha, o serviço público é difícil entender até onde a gente pode, além de cumprir as regras, cobrar daqueles que são nossos superiores de serem cumpridas. Muitas vezes é difícil estabelecer quem que é a liderança. Ah, sim, eu tenho ali um líder, eu tenho um superintendente, ali eu tenho um diretor, ali eu tenho um secretário, ali eu tenho... Ok, mas basicamente não é a mesma coisa que uma empresa privada, que você tem um dono, que você pode ir lá e conversar e tentar resolver essas diferenças. Muitas vezes aquele que está na posição de gestão, e aí a ética fala de uma coisa interessantíssima, que se você estabelece dentro de um conjunto de regras, de ética, a probabilidade daquele gestor estar ali por meritocracia é grande. Né? Então, se você tem ali um conjunto estabelecido de regras, você tem um agir ético da empresa pública, muitas vezes também da empresa privada, a alçada ao cargo de gestão, ela é muitas vezes feita, muitas vezes não, em maioria, ela é feita pela questão da meritocracia. A meritocracia está muito ligada ao conjunto ético do gestor, né, das regras que ele cumpre, do tipo de relacionamento que ele tem com os outros, né? A sua virtude, a sua solidariedade ao problema alheio, essas coisas todas somadas, então isso são pontos fortes da ética. Então esse conjunto formado torna aquela pessoa apta a ser um gestor num ambiente harmônico, né? Um ambiente harmônico gera meritocracia, que gera um gestor. Então, é mais fácil para aquele que entra na figura do gestor, tanto público quanto privado, entender esse conjunto de regras
e solidarizar com aqueles que estão cumprindo ali debaixo da sua gestão. Ele acaba tendo essa sensibilidade para isso. Mas isso não acontece com um ambiente que não é harmônico, num ambiente que o conjunto de regras não são cumpridos. Muitas vezes a posição do gestor é a posição daquele que é escolhido, né? Escolhido pelo dono, escolhido por um chefe maior, que muitas vezes não leva em consideração a meritocracia, e aí essa harmonia do ambiente ela deixa de existir. Compreende, professora, que isso é necessário, essa base da estrutura ética, ela é necessária para a harmonia do ambiente profissional. A gente muitas vezes pega a pequena empresa, né, pega a empresa aí com 200, 300 funcionários, fica fácil, inclusive, você nomear qual que é o problema. É muito fácil, olha, o gestor tal, é importante a direção observar que ele não tem um agir ético, o assédio moral é muito forte, porque como ele não tem essas regras estabelecidas para ele, né, ele não tem esse agir ético, então a primeira ação é o assédio moral. Né? Muitas vezes também outro tipo de assédio, o assédio sexual, que também é um desvio ético, também é forte. Então, se essa base ética ela não está pronta, se a empresa não leva em consideração a harmonia, se o serviço público não tem essa base ética pronta, se a estrutura logo acima da base, ela também não entender a questão da ética, da necessidade do conjunto de regras, e buscar sempre a questão da harmonia, esse ambiente de trabalho ele sai do padrão, né? Ele começa a criar problemas, né? E esses problemas geram a falta de harmonia, né? É um ambiente sem harmonia, e esse ambiente sem harmonia ele começa a ruir de baixo para cima, né? Então a base rui, as pessoas começam a adoecer, a gestão é a próxima a adoecer. Por quê? Porque ela estabelece regras para baixo e essas regras não são cumpridas. Se elas não são cumpridas, ele é cobrado pelo aquele resultado, ele não consegue buscar dos seus o resultado. Por quê? Porque o ambiente não tá harmônico e rui tudo, rui a estrutura inteira. E é interessante como o serviço público ele é mais suscetível a isso, que muitas vezes, né, tem boas exceções, mas muitas vezes ele é mais suscetível do que o ambiente privado. Por quê? Porque a estrutura é muito maior, muito mais ampla e muito mais difícil da gente estabelecer um responsável, né? A ética pessoal, ela é estabelecida como além de um conjunto moral, de virtudes e tudo mais, mas o principal dela é a nossa responsabilidade no bem-estar do outro. Né? Se eu trabalho numa faculdade, o meu principal é o bem-estar daquele local que eu trabalho e também de levar para aquele que me ouve a minha melhor aula, né? o meu maior empenho para que aquilo que foi estabelecido quando fui contratado seja passado de uma forma plena para aquele que ouve entender. Mas o principal, eu preciso ter um agir ético com a minha direção, né, com os meus coordenadores, para que isso não tenha reflexo naquilo que eu faço. Vou trazer um exemplo aqui do mundo acadêmico, que aí todos vão entender. Se eu não consigo ter um agir ético como professor naquele ambiente que eu trabalho, se eu tenho problemas éticos de relacionamento com a minha gestão e tudo mais, a possibilidade de eu ter uma aula, de eu repassar para o meu aluno, independente de qual cadeira que seja, pode ser matemática, eu não vou conseguir passar o conteúdo da forma que aquele local me contratou, ou eu fiz um concurso público, para aquele ouvinte receber de uma maneira plena. Então eu consigo fazer da estrutura uma estrutura imperfeita, né? Uma estrutura em ruína. Então, isso acontece também na empresa. Outra coisa importante, a gente vive num mundo
em que, muitas vezes, a falta de ética é enaltecida, né? Então, a pessoa alcançou o resultado porque ela atropelou toda a hierarquia, ela foi desleal com o seu colega de trabalho. Tem uma coisa muito importante agora, né? É uma palavra que nós aprendemos aí com uma novela que já passou no SBT há muito tempo, que chama usurpadora, né? A novela. Então, muitas vezes, a pessoa usurpa do trabalho do outro. Isso acontece muito. As pessoas, elas fazem o trabalho, né? Ela tem ali 3, 4, 5 pessoas, um grupo, ou ali uma equipe que faz o trabalho, que tem a brilhante ideia do trabalho, ao invés dele ir lá e falar com a direção, olha, o trabalho foi feito pela pessoa tal, que teve a brilhante ideia de fazer, que desenhou todo o processo, ele vai, traz isso para si e ele vende como se aquilo fosse dele, né? Ele usurpa do trabalho de outros. E isso é uma falta de ética dentro do ambiente de trabalho. Mas tem uma coisa, esse tipo de gestor, né, esse tipo de profissional, ele pode até prosperar naquele momento, né? Muitas vezes quem age com falta de ética, as outras pessoas que agem com ética, olham para aquele profissional e falam assim, olha lá, ele está prosperando, né? Olha, ele conseguiu o cargo. Mas uma coisa é muito importante, aquele que age com falta de ética, ele não prospera, né? Isso não dura. Os bons gestores, quem está na gestão aí por muito tempo, que tem o reconhecimento daqueles que ele tem debaixo da sua gestão, aqueles que de alguma forma estão ali do lado, aqueles que ouvem, que de alguma forma participam, o bom gestor, ele é um gestor ético. Se você pensar em qualquer estrutura, sendo serviço público ou serviço privado, se você pegar um gestor de muito tempo, você pode ver que ele tem todos os princípios éticos estabelecidos. Ele é um honesto. Ele é honesto, não só honesto com ele, mas honesto nas relações com as outras pessoas. Ele tem perseverança, ele ouve, né? Então ele é solidário, ele ouve os outros para entender quais são os problemas daquele ambiente de trabalho. Então ele ouve e ele consegue entender o problema, e a partir do momento que ele consegue entender o problema, ele consegue dar resultado de uma forma que volta a harmonia para o ambiente de trabalho. Ele tem virtudes, né? Ele é moral, né? Então ele age de uma forma moral, né? Então quando eu dei o exemplo aí da usurpação, isso é a moral, usurpar é a moral, é falta de moral, né? Então aquele gestor que está ali de longo prazo, né, ele tem lá muito tempo e tudo mais e tal, que as pessoas gostam dele, que as pessoas gostam de trabalhar com ele. Muita gente chega para conversar na empresa com os funcionários, a gente conversa fora do ambiente dos chefes, a gente conversa com grupos, muitas vezes as pessoas falam, olha, a gente adora trabalhar aqui. Quando a gente ouve isso, fala, mas por que você adora trabalhar aqui? Porque a gente trabalha na equipe de tal pessoa, e na equipe de tal pessoa, essa pessoa ela é muito humana, usa a palavra humana. E esse humano, quando falam isso, eu pergunto, mas humana por quê? Porque ela entende quando eu não consigo dar o resultado, porque a máquina que eu trabalho está com um problema e o técnico não veio arrumar. Ela entende que eu estou com um problema na minha casa, na semana passada eu tive um problema em casa, e ela entendeu que era necessário eu sair mais cedo para resolver isso, porque é importante. Então, a gente vê que todas os conceitos, né, os subconceitos de ética, aquela pessoa que é apontada como a pessoa ética no trabalho, ela tem todos aqueles subconceitos. E muitas vezes as pessoas entendem, né, aquela pessoa que tem um outro tipo de posicionamento, um posicionamento de chefe, um posicionamento de mandar, que a equipe está distanciada, que não age com ética, que é amoral e tudo mais, ele olha esse outro gestor que os outros gostam e ele o julga. Ele vira e fala, olha, aquilo ali ele é bonzinho, né? Ele não tem a mão firme com as pessoas, ele não consegue fazer o que eu faço. É porque ele não consegue... Esse tipo de gestor, né, esse gestor que a gente chama de chefe, que manda, ele não consegue ter os valores imbuídos nele. Então, a pessoa que não tem os valores imbuídos, né, não tem esses valores
éticos, ele não consegue visualizar no outro esse potencial. Entende? Agora, como nós fazemos para ajustar essa máquina? Para ajustar essa máquina privada ou pública? Como é possível ajustar essa máquina? Como é possível voltar essa empresa para um caminho que todos participam da mesma forma? Olha, vários filósofos, eu tenho que trazer filosofia, eu não queria citar filósofo para a gente não ficar muito técnico, mas vários filósofos falam que o ser humano é um ser humano em formação, que ele precisa de treinamento, de capacitação. É necessário esse treinamento e capacitação. Então, dentro do ambiente público quanto do ambiente privado, a obrigatoriedade de se falar mais sobre ética, de se falar mais sobre moral, de falar dos conceitos de ética, dos conceitos de moral, de mostrar para as pessoas que aquilo ali é necessário, é obrigatório para a gente buscar mudança e trazer harmonia para o ambiente de trabalho. Em 2008, o governo de Minas deu um passo importante para isso. Ele colocou todos os gestores públicos, todos. Se você tinha um cargo inicial de gestor público até secretário, o governo de Minas mandou todo mundo para a Fundação Dom Cabral. E na Fundação Dom Cabral foi realizado um curso de formação de gestores públicos. E a primeira aula dada para esses gestores públicos era sobre gestão de pessoas. A primeira dela, gestão de pessoas. E qual que é a importância de dar aula de gestão de pessoas como a primeira aula de uma gestão pública plena? É porque era necessário, eles perceberam que era necessário explicar para os seus gestores como lidar no dia a dia com seus com aquelas pessoas que estavam dentro da sua esfera de gestão. Então, hoje, é muito importante, e continua sendo importante, explicar para os gestores que ele tem relacionamento ali não com máquinas, mas com pessoas, com humanos, com sentimentos, e cada um carrega em si um conjunto de valores que são confrontados ali no dia a dia. E isso é importante. E falar de ética hoje está muito mais em evidência do que no passado, porque a gente também está exposto a mudanças que até então não existiam. Então hoje qualquer assunto, qualquer conversa, qualquer coisa é discutida num âmbito muito rápido, que é esse âmbito digital. Então, qualquer assunto de trabalho é espalhado com uma maneira muito rápida para que todos entendam para que todos saibam daquilo que aconteceu. Um comentário atravessado, uma crítica pesada, uma crítica do gestor. A última empresa, uma construtora que nós pegamos, a principal reclamação dos funcionários, dos colaboradores, era que o gestor ele reclamava das pessoas no grupo de WhatsApp. Então a empresa tinha um grupo de WhatsApp e ele entrava como se estivesse falando diretamente com a pessoa e reclamava do trabalho dela diretamente, ele ali falando inclusive com palavras pesadas, ele falando diretamente ao seu funcionário dentro do grupo. E aí nós conversamos com os colaboradores e eu fui conversar com o gestor. E nessa conversa lá com o gestor, a minha pergunta era: você entende que quando você faz isso, você está ferindo o código de conduta da empresa? Ele falou: eu não tenho conhecimento do código de conduta da empresa. Eu falei: ótimo, então você não tem conhecimento do código de conduta. Mas você entende que quando você fala diretamente para o funcionário do compras que ele agiu errado, que ele deveria estudar mais e que ele não serve para aquele trabalho, você entende que isso é assédio moral? Ele falou: não, eu entendo que isso é exemplo para todos. Quando eu falo para um, é exemplo para todos. Eu falo: então, isso aí é assédio moral. Isso aí está estabelecido em norma e é um assédio moral e você não deve agir dessa forma. Agora, o que eu vejo é que muitas vezes esse gestor, ele acha que está agindo de forma correta. Na cabeça dele, no entendimento dele, ele tem esse entendimento que ele está agindo de forma correta. Então, o que falta para esse gestor?
falta capacitação, né? Então ele precisa ser capacitado para lidar com pessoas, uma coisa que ele não é. Então, isso acontece muito também no serviço público, né? Eu fui gestor do serviço público por muito tempo e o serviço público ele é enraizado na questão de uma hierarquia que não existe mais, né? É uma construção de uma hierarquia pesada daquele que eu mando e obedece quem tem juízo, né? Então, eu estou mandando e obedece quem tem juízo. Se não obedecer, punição. E muitas vezes, esse gestor, da forma que ele age, ele cria um ambiente péssimo para o trabalho, levando as pessoas ao adoecimento. E quem perde com isso? Tanto a empresa privada quanto a empresa pública, quem perde pelo ambiente adormecido, né, adoecido, é o resultado. No serviço público, o ambiente adoecido não se consegue o resultado final, que é prestar um excelente serviço público, e no serviço privado, nas empresas privadas, é a questão também do lucro, né? Do lucro, né? Muitas vezes a empresa ela adoece, né? O seu corpo de pessoal adoece e o resultado não é esperado. Mas vamos dar uma olhada no resultado da empresa. O que está faltando na empresa? Está faltando investimento? Está faltando maquinário? A gente olha tudo, está faltando nada. Está perfeito. O que está faltando é harmonia para que as pessoas trabalhem melhor. As pessoas vêm adoecidas, elas podem produzir 100, elas estão produzindo 20. Por que elas estão produzindo 20? Porque é um ambiente adoecido. Ela sai de casa, muitas vezes, a gente escuta das pessoas, e eu escutava isso muito no serviço prisional, a gente escuta muito das pessoas, quando eu tenho que vir trabalhar, eu me preparo psicologicamente no dia anterior para que eu venha trabalhar, para que eu consiga passar o dia trabalhando e ir embora para casa sem surtar, ou sem adoecer, ou sem criar um ambiente de fuga. Por quê? Porque o ambiente não é harmônico. E o ambiente não é harmônico por quê? Porque falta ética naqueles que relacionam ali naquele ambiente. Falando de modo muito en passant. Também, hoje em dia, tem a questão das diversidades. Né? A minha ética vai até o ponto que eu não entro dentro da esfera do outro ali. Né? Então, a minha opinião, ela tem um limite. Né? Ela tem um limite. Isso, muitas vezes, nesse mundo digital, as opiniões estão completamente sem limites. Eu entro num assunto, né, você vê lá um comentário dentro de uma empresa de um assunto que a pessoa nem domina. Muitas vezes, o ambiente ele acaba criando opiniões sobre determinadas pessoas, que as opiniões nem sempre são opiniões profissionais, né? A pessoa está ali numa figura de gestor, ou mesmo dali de um par seu no trabalho no dia a dia, ele dá uma opinião muito mais para ferir algum tipo de atitude pessoal da pessoa, né? Coisas pessoais, do que propriamente de uma coisa do trabalho. E as redes sociais, elas ficaram muito evidentes para que as pessoas que têm uma falta de ética no agirem com falta de ética de uma maneira que consiga ferir com facilidade aquele que trabalha ali no dia a dia com ele. Então, a necessidade de buscar um agir ético dentro do ambiente de trabalho, ele nunca sai de moda. Ele só se torna cada vez mais complexo. O que eu vejo lá de quando eu comecei a dar aula no início, lá em 2004, quando eu falava para as pessoas, na época a gente não tinha rede social, né? Então era mais fácil, você não tinha essa questão de brigas ou de comentários, nem brigas, muitas vezes não são brigas, são só comentários que acabam sendo flecha naquele que trabalha ali do lado e que tiram a harmonia do ambiente de trabalho. Na época não tinha isso. Hoje em dia, o que a gente mais trata é a questão de como essas pessoas tratam o seu ambiente de trabalho fora dele, né? Como as pessoas tratam o seu ambiente ético de trabalho fora dele, utilizando as redes sociais para um agir antiético.
As pessoas que têm esse agir antiético, elas sempre tiveram uma estrutura para poder atingir a outra. Mas hoje em dia esse ambiente é mais fácil, né? Ele é mais visível para ele, ele pode usar as redes para poder fazer isso. Então, a necessidade de se discutir a ética, de se treinar e de se capacitar aquele servidor ou aquele funcionário de uma empresa privada na questão dos valores, né, dos valores éticos, dos valores morais, dos valores de relacionamento no dia a dia, da busca constante de harmonia, ele cada vez mais se torna necessário, principalmente no ambiente agora, que é esse ambiente extremamente agressivo, que é o nosso ambiente virtual cada vez mais franco, mais aberto e mais adoecido. Professora, estou no tempo? Sim, já tá 7h41. Está sendo de grande valia essas suas falas, professor Hamilton, porque a gente observa que, como você falou aí, a gente tem direitos e deveres, né? Muitas das vezes o empresário hoje, ele acredita dentro das crenças dele, né? Que os deveres é aquela ordem que ele dá, e os deveres a gente tem que cumprir, mas os nossos direitos como cidadão, a gente não consegue, muitas das vezes, né, os nossos direitos a gente realizar. Um direito de uma mãe ir lá, ficar com a sua filha, se por acaso você precisar, resolver uma determinada situação de saúde, ou alguma questão mesmo pessoal para fazer um exame médico. Gente, como é difícil as pessoas irem, principalmente as mulheres, que eu digo, tem que fazer exame lá, mamografia, o homem precisa também fazer uma vez por ano, né, um check-up geral. E como é difícil as empresas entenderem que é um direito da pessoa, ela tem que estar bem com ela mesma, né? E muitas vezes, eu falo que muitas vezes os direitos que a gente tem não podem ser tão explícitos. Os empresários hoje em dia, principalmente no setor privado, a gente observa que não tem essa consciência, essa humanização, né? Então, é importante a gente ficar atento, principalmente todos os alunos que estão aqui hoje, tem mais de 118 alunos aqui na nossa live de hoje, na nossa palestra, ter essa consciência, né, dos direitos, dos deveres, não deixar o outro, né, gente, muitas vezes fazer a falta de ética com você denunciar, porque a gente tem que ter na vida limites, a gente tem que ter o respeito ao próximo. Sem isso, a gente não consegue conviver, né, em sociedade. Então, a gente precisa, nesse aspecto aí que o senhor está falando, realmente falou com muita exatidão, viu, Hamilton? E fica assim, tem várias questões aqui que os alunos estão falando, que a gente pode estar, né, olha lá, todo mundo, a Micaela está falando aqui, palestra maravilhosa, eu acho que a gente vai ter que trazer você em um outro momento também, porque é um tema muito abrangente, que dá para falar muita coisa, e a gente sabe que o tempo é curto, mas assim, tá maravilhoso, se você quiser continuar aí mais uma hora, eu acho que todo mundo gosta, né? Você poderia, eu vi muitas perguntas e eu consegui ler algumas, tá? Sim, pode falando. Tá, enquanto eu falo sobre serviço público, porque eu vi muitas pessoas falando que são servidores públicos, e eu quero dar um exemplo pessoal, e aí se você quiser também trazer... Eu vou fazer o sorteio. Tá bom. Enquanto você está falando, eu vou fazer o sorteio aqui. Tá ótimo. Então é o seguinte, para aqueles que são servidores públicos, eu fui servidor público durante 15 anos da minha vida, hoje eu sou advogado, sou professor universitário, mas fui, e com muita honra, né? Pedir exoneração do Estado foi um parto. Fiquei 9 meses para tomar a decisão, e todo dia eu ia e vinha até tomar a decisão. Eu fui para a iniciativa privada, fui convidado para a iniciativa privada, e pedi exoneração do serviço público. Mas, uma coisa importante, eu fui do chão de fábrica do serviço público durante muito tempo. Então, eu fui gestor do sistema prisional, então eu entro no sistema prisional
como agente penitenciário lá no início dos anos 2000. E ali no dia a dia eu vi várias coisas que se eu fosse gestor, eu mudaria. Eu sempre tive um agir ético com aquele que eu trabalhei. Quando eu estava lá no chão de fábrica, com aquele ali que trabalhava ao meu lado, e quando eu comecei a me tornar gestor, né? Eu não tornei o gestor maior da pasta, eu fui fazendo uma caminhada até chegar a ser o gestor maior da pasta. E como eu aprendi na caminhada? Primeiro eu aprendi no relacionamento ali, no dia a dia, e outra coisa também importante, eu falei de meritocracia, eu não tive ajuda de ninguém, eu não estou trazendo para mim falando que eu sou demais, que eu tenho, não, eu não tive ajuda de ninguém, eu tive um caminho fértil para que eu pudesse mostrar meu trabalho, mostrar a minha qualidade de trabalho e me tornar gestor. Então isso é uma exceção muitas vezes no serviço público. E o que é mais importante? Quando eu me tornei gestor, a primeira coisa que eu fiz foi começar a colocar em prática aquilo que eu tinha de dificuldade quando era comandado. Então, a assédio moral era uma coisa que era muito forte na época que eu comecei a trabalhar. Então, a primeira coisa, eu tive uma postura diferente. Eu pensava assim, se eu tiver que fazer maldade com todo mundo que fez maldade quando eu estava como servidor, eu vou ficar só aqui fazendo as maldades e não vou fazer as coisas importantes para a mudança daquilo que no passado me incomodava. E essa foi a minha postura até o final da minha gestão. Não que eu seja melhor do que ninguém, eu só em algum momento entendi que o meu agir ético refletiria naqueles que eu comandava. E isso é muito importante para vocês todos. Eu vi que alguns são gestores e aqueles que trabalham também aí no dia a dia, estão buscando uma formação, é porque querem ser gestores há algum tempo na vida. Essa formação ela é muito importante. Então eu vou falar para aqueles que já são gestores e vou falar para aqueles que vão se tornar gestores no futuro. Repliquem aquilo que vocês gostariam que fosse atitude contigo. É isso que os tornará bons gestores no futuro. É isso que os tornará reconhecidos e é isso que os tornará pessoas gestores que terão sucesso profissional. Eu posso hoje, ao longo de 30 anos, eu acho, mais, talvez menos, 30 anos de carreira profissional, eu posso falar, olha, hoje eu tenho mais admiração daqueles que eu tive debaixo da minha gestão do que crítica. E mesmo assim, crítica eu paro para ouvir. Né? Quando a Priscila fala aí da minha época no sistema prisional, né, de quando eu trabalhava e de quando eu fui professor, isso já tem pelo menos uns 10 anos que eu fui professor junto com a Priscila no curso de formação, de curso de especialização, a gente teve um agir ético, eu conheço a forma dela agir e é uma forma parecida comigo. Então, sempre, quando ela me chama, eu conheço ela e tenho esse reconhecimento dela no agir ético. Então, aquele gestor que tem essa ação ética, ele vai ser sempre lembrado. E é mais importante você ter esse reconhecimento de um agir ético do que você ter um reconhecimento de alguém que fez alguma coisa e que atropelou todo mundo para fazer e ter aquele resultado. O chão de fábrica, né, me deu a experiência, me deu sofrimento muitas vezes, tá? Porque isso é importante falar. Fiquei muito tempo no chão de fábrica, então o sofrimento é muito grande. Mas no momento que eu tive a possibilidade de gestão, eu coloquei em prática tudo aquilo que eu achava necessário, não eu pessoalmente, mas que o meu conjunto lá do chão de fábrica e da caminhada achava necessário para mudar aquele ambiente de trabalho. E eu falo para vocês, eu fui gestor de sistema prisional de uma época em que era muito ruim. E nós mudamos muito, a Priscila também fez parte disso, nós mudamos muito o resultado final. Né? E sinceramente, o resultado final, o foco era o bem-estar do servidor público. Eu sempre busquei o bem-estar do servidor público. Ah, Milton, mas o seu foco principal não era a ressocialização de preso, não. O foco principal da ressocialização de preso era de outra pasta. O meu era de gerir aqueles que estavam comigo. Então, eu sempre buscava o bem-estar deles. E o bem-estar muitas vezes era escutá-los. E a partir do momento que você escuta, você entende que a necessidade, muitas vezes, ela é uma necessidade pequenininha. Chegava na unidade prisional e falavam comigo, o que vocês precisam? Ah, a gente precisa de banheiro, a gente precisa de bebedouro, a gente precisa de refeitório.
Ok, vocês vão conseguir isso, nós vamos atrás, vamos buscar isso. É parar para ouvir. Parar para ouvir. Aqui o gestor aqui, ele está falando isso. Ao invés de eu ir lá e xingar e brigar com o gestor, eu trazia ele aqui para Belo Horizonte, muitos do interior, e dava aqui um curso de formação para ele. Transformava a mente dele para que ele entendesse de forma clara a necessidade de mudança para que ele pudesse gerir de uma forma melhor aquele que ele comandava. Então, trazendo para vocês isso, a oportunidade que a professora Priscila me dá é essa, de falar para gestores e para falar de futuros gestores. Agir ético. A ética é qual, amigo? Tá aquela ética que você aprendeu da sua mãe, que você aprendeu da sua avó, que você aprendeu da sua família, que você aprendeu... Tá perdido os valores, né, professor? Que hoje em dia ninguém tem valores. Hoje em dia é difícil você ver os valores de uma família, de uma pessoa. É difícil, a gente não vê mais gente fala de valores, ninguém se importa com o outro. O outro é só para o quê? Utilidade, né? Verdade. E outra coisa também importante, a ética, alguém falou, quando eu falei da ética da família, alguém falou a melhor ética, e é verdade. É engraçado como toda vez que a gente age de alguma forma que nos incomoda, a gente age com a pessoa. Esses dias eu estava numa reunião entre empresas e na hora que eu estava pegando as minhas coisas para sair, a advogada da outra empresa, ela vira para mim e fala uma coisa absurda juridicamente. Aí eu, como professor, virei e falei assim, não tem base jurídica para fazer isso, mas eu queria acabar com o assunto ali. Eu falei, não tem base jurídica para isso. Ela insistiu. Ela falou, deveríamos fazer dessa forma. Eu falei, doutora, não tem base jurídica para isso. Aí quando ela continuou insistindo, eu falei com ela, então explica a sua tese. Na hora que ela me explicou a tese, no meio da explicação dela, ela percebe que ela estava falando uma enorme besteira. E aí eu fazendo igual professor, mania de professor dentro de sala de aula, e todo mundo na mesa, mania de professor, eu falei, me explica mais, e se acontecer isso? E se fizer isso? Eu tentando forçá-la a ter o mesmo pensamento que o meu. E aí eu fui conduzindo ela pelo pensamento, no final ela falou, realmente, eu estava equivocada. Mas depois, quando eu entrei no carro, eu falei com o meu sócio, eu expus a advogada ao cliente dela? Será que essa minha atitude como de professor, eu não trouxe para ela um constrangimento? Ele falou, não, você foi muito tranquilo, muito didático. Eu falei, mas eu estou sentindo mal. Então, por que eu estou sentindo mal? Aí alguém falou da ética da família. É aquela coisa, será que eu fiz mal? Será que essa pessoa vai para casa triste? Porque eu expus, mesmo explicando com a maior boa vontade, mas eu expus aquela advogada a uma condição constrangedora? Eu fiquei nisso. Aí no outro dia, eu liguei para ela e falei, doutora, ontem a senhora ficou chateada comigo? Ela falou, não, muito pelo contrário. Eu falei, o seu cliente comentou alguma coisa? Não. Ele falou assim, legal, eu também entendi depois que ele explicou. Eu tinha o mesmo pensamento que você e agora eu tenho um pensamento diferente. Eu falei, nossa, porque isso aí ficou maquinando na minha cabeça a noite toda. Mas o que é isso? É a ética meio de família, assim, sabe? Aquela que vem lá da família. É do berço, né, que fala. E aí, essa é uma coisa que a gente não pode ficar afastar dela. Se tem uma coisa que incomoda quando a gente trata alguém, essa é a nossa ética de família, ela é importante. Né? A nossa ética no trabalho, ela sim, ela tem que replicar. Lembrando só uma coisa, a ética de família é uma coisa que as pessoas conhecem a gente no dia a dia. Nas relações profissionais, as pessoas não têm essa obrigação de nos conhecer profundamente para saber que naquele dia eu estou triste, que naquele dia eu estou... Não, você tem que ter um agir ético padrão. Priscila, eu vou abrir porque eu tô vendo que tem várias mãozinhas levantadas. Pode falando, gente. Pode escrever aqui, porque o que acontece? Eu não consigo fazer individual, abrir individual, Hamilton. Eu estou pedindo para o pessoal perguntar aqui, escrever aqui. Já falei para a Andréia, que levantou aqui a mãozinha, que eu vi. O Paulo Jacó, Andréia Rangel. E aqui eu vou escrever quem que foi o ganhador aqui, tá, gente? Antônio Paulo dos Santos Marinho, ele está presente? Ele que ganhou, tá? Parabéns, Antônio Paulo. Você ganhou uma bolsa de estudos de pós-graduação. Eu não sei se você já tem graduação, se você tiver, você já vai fazer.
A FASU, ela proporciona, professor Hamilton, esse benefício para os nossos alunos, todos que estão presentes, que participam, eles ganham certificado e concorrem a uma bolsa de estudos também, reconhecida pelo MEC. Parabéns, viu, Antônio, pela sua participação. Depois a gente vai entrar em contato com você, tá? Pode falar, gente. Tem alguma outra pergunta? Tem muitos comentários aqui, as pessoas falando de empresas, falando aqui que sabe muito bem tudo isso que o Hamilton está falando, muita gente elogiando, falando que tem que voltar, que está perfeita a fala. Maravilhoso pensamento, professor. Diaconisa, minha amiga, coraçãozinho, você, explosivo. Também estou com saudade de você, Diaconisa. E aí tem muitos aqui também que a gente vem falando aqui, cadê o caminho certo é sempre bom, é verdade. Gente, andar direito na vida é sempre a melhor opção, porque se você quer ir para o caminho mais curto, tá? Você vai passar rasteira no seu colega de trabalho. Quantas vezes a gente, mulher, tem que mostrar 2 vezes mais que é boa naquilo que se faz do que o sexo masculino? Isso também, gente, tem a ver com a ética, tá? O preconceito também, quando a gente tem relação à mulher, quando a mulher tem um cargo de chefia, de liderança, isso assusta os homens, os líderes, os homens, que eu falo até de diretores mesmo, de uma empresa, de um local de trabalho, como o meu aqui da faculdade. Então, muitas das vezes, uma mulher assusta. E isso também é falta de ética, quando você vê o seu colega querer te dar rasteira, não acontece isso aqui comigo, mas a gente observa que em muitas empresas acontece isso, Então, a gente precisa estar atento a essas situações. Aqui está falando palestra maravilhosa, estou adorando fazer o curso, porque estou aprendendo como lidar com as pessoas. Parabéns, Micaela. Então, aqui, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha, gente, que está quase terminando. Toda palestra deveria ter, vou levar isso para o mantenedor, que você está falando aqui, a Luísa Lima, pelo menos 2 horas de palestra, 1h30. Com a Milton, a gente pode ficar aqui 2 horas ouvindo ele falar, gente? Deixa eu ver mais aqui. Está falando a Micaela também que faço todos os dias como professor, tento me blindar e não adoecer. Isso mesmo. Não é fácil ser servidora pública, gente? Ela está falando aqui, é uma realidade, como o professor também falou, A rede pública é complicado, porque tem 3 numa escola, eu já tive vivência no município, assim, 3 que não fazem nada e o 4 que leva toda a bagagem pelos que não fizeram. E a gente, é assustador mesmo. Hoje em dia o povo não quer saber de nada, não quer saber de trabalhar, quer só receber o salário final do mês, não quer inovar. E vocês estão saindo na frente, porque vocês estão sendo instruídos por pessoas capazes, capacitadas aqui na FASU Educacional. Vocês estão sendo, assim, preparados para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho precisa de gente com valores, com ética, com respeito ao próximo, Não adianta você ter estudo, não adianta você ser doutor, mestre, PhD, se você não tem a ética no trabalho, se você não tem a ética na vida profissional, familiar, nas relações com seus amigos, tudo a gente precisa da ética. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando como se treina os donos. E aí, hein, professor Hamilton? Para fechar aí, como se treina os donos? Isso é uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante. Eu vou citar um exemplo que fica mais fácil. Eu tenho vivido agora, aqui no escritório, eu tô aqui no meu ambiente de trabalho. Então, eu estou aqui no escritório, hoje tem uma tempestade aqui em Belo Horizonte, eu falei, vou ficar aqui, não vou pegar no trânsito. Mas, eu tenho tratado, e a palavra é essa, tá? Não tem outra palavra, não. Eu tenho tratado 3 donos de empresa, são 3 donas de empresa, de uma empresa grande aqui de Belo Horizonte. E a gente começou, elas nos contrataram para tratar, para ajeitar ali, para consertar a empresa, Ela falou, olha, a gente precisa de um alinhamento na empresa, a gente não está conseguindo identificar aonde que é. E esse primeiro problema que chegou aqui para o escritório foi o problema financeiro, Começou a cair
ao longo de 3, 4 anos, a receita. Então, olha, temos algum problema. Aí nós começamos a detectar, falamos, olha, vamos ver os problemas financeiros. Aí fomos acompanhar a questão junto à contabilidade, colocamos uma auditoria na empresa e nós começamos a acompanhar e nós percebemos que, na verdade, não era nenhum tipo de desvio, era problema de produção. Aí fomos na produção e na produção nós descobrimos que a gestão tinha problema. E aí, conversando com gestores da produção, nós entendemos que a chefia, né, que os donos, os diretores, só demandavam e não sabiam o que estava acontecendo, só queriam o resultado, não sabiam o que estava acontecendo. E aí eu fui reunir com os donos. E, para nossa surpresa, nós descobrimos que os donos também não conversavam entre eles. Então, eu pensei, se 3 donos não conversam entre eles, né, as 3 donas não conversam entre elas, como essa empresa funciona? Né? Porque o básico é a harmonia, né? Precisa ter harmonia no ambiente. Se a harmonia não começa em cima, logicamente, na questão da produção não teria harmonia. Então, nós começamos, gente, praticamente a fazer um trabalho de terapia. Né? A gente fala aqui que é uma justerapia, né? Ou justerapia, que é o jus, né, da justiça, né, do direito, e terapia, que é sentar e conversar com essas pessoas, fazendo uma justerapia para poder elas conversarem. E aí, esses dias, a empresa começou a melhorar. Mas o melhor resultado que eu tive foi um dos conselheiros, uma empresa grande, então tem uma equipe de conselheiro, no final da reunião, o conselheiro vira e fala para mim, olha, a gente quer agradecer o conselho, porque você vai além da questão do advogado. Você conversa com as pessoas, porque não tinha outra saída, por isso que eu tinha que conversar. Conversa com as pessoas a necessidade de mudança pessoal para que as coisas funcionem. Então, respondendo, é necessário também ter esse tipo de capacitação, talvez o principal. E muitas vezes a capacitação é tirar aquele dono, aquele gestor e mandar para uma faculdade, sabe? Mandar para uma Dom Cabral, para uma faculdade de gestores, onde ele vai encontrar um outro que também é dono, que vai virar para ele falar dos mesmos problemas e que vai escutar um professor falando com ele diretamente que ele está agindo errado. O bom é que essas faculdades de gestão gerenciais, né, para os donos já, né, ela tem uma linguagem correta para mudar.